alimento e produto alimentício são coisas totalmente diferentes. Tá? Assim, se você esquecer tudo que tem em supermercado como alimento e comprar só o que tem na feira, certo. Você já fez uma mega transformação na sua vida. Porque aqueles produtos que estão de prateleira, por mais que fale que não tem conservante, tem um monte de coisa que não são boas para o nosso organismo. Não que você não possa comer nunca. Se você usar pontualmente, o organismo vai limpar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Hagihara. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje, pessoal, nós vamos receber uma pessoa muito especial, né, Fabi? Ah, com certeza. Dr. Fábio Pisani está aqui com a gente. Obrigado, doutor, por aceitar o convite. Né? O senhor é incrível, a gente já leu muito sobre o senhor, sabe a sua especialidade, né? Ortomolecular, acupuntura, homeopatia. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Com vocês, com certeza vai ser muito boa a nossa conversa. Com certeza. Doutor, o que as pessoas mais querem saber, e os nossos telespectadores, né? Todo mundo que está ouvindo a gente, perguntar muito o porquê da carreira do médico, né? Sim. O senhor deve ter uma história bem interessante, porquê de medicina e porquê das especializações também. Sim, é longa a história. É longa, doutor. Vou tentar resumir. Uhum. Eu sou nascido em Guaratinguetá, estado de São Paulo. Assim, na época que a gente escolhe fazer faculdade, eu tinha escolhido fazer engenharia mecânica. Uau. Em Guaratinguetá tem uma das primeiras faculdades de mecânica em Guaratinguetá. Então o plano era esse. Até uma época que deu uma epidemia de meningite lá na cidade, o colégio simplesmente fechou. Isso aí foi em 74, se não me engano. Aí eu conversando com um amigo meu que também ia fazer engenharia, fomos estudar na casa dele. Começamos a estudar para o vestibular no final do ano. E fomos lá e ele me convenceu, vamos para o Rio de Janeiro prestar medicina. E a gente louco para conhecer o Rio. Rio Guará é 220 quilômetros na Dutra, né? Começamos a estudar, mudamos a opção, não desistimos da engenharia. Os dois? Foi da água pro vinho, né? Porque engenharia e medicina... Foi da água pro vinho. E Nossa. aí a gente prestou no primeiro ano, nós fomos dois para o Rio de Janeiro prestar. A gente entrou, os dois entramos numa faculdade, mas no Rio de Janeiro a gente entrava em faculdade particular. As federais ficavam em primeiro, a gente não tinha condição. Aí no ano seguinte fomos estudamos, ele foi de novo para o Rio, queria que eu fosse, eu dei uma desculpa para ele, fui para São Paulo. Eu queria entrar, na verdade, na Paulista de Medicina, que era o meu sonho de fazer lá, que era perto da casa dos meus primos, tudo. Fomos estudamos, não entrei. Aí entrei lá no Unicamp, por cargas d'água, eu vim para o Unicamp. Que legal! Aí fiquei por aqui. Isso aí foi o resumindo a história, né? Sim. Mas conseguimos entrar os dois a segunda tentativa e ele se formou. Nos formamos juntos. Hoje ele é ginecologista lá em Guaratinguetá, um ótimo profissional. E eu fiquei por aqui. O senhor é o primeiro médico da família? Da minha família, sim. Agora já tem mais dois. Que legal! Mas vieram depois, mas fui o primeiro médico. Muito. E como que você encontrou essa sua especialidade mais integrativa? Então, começou pela homeopatia. Eu vivia muito tempo na casa dos meus avós paternos. Né? A primeira casa nossa era grudada à casa deles, depois meus pais mudaram e eu não desgrudei da casa deles. Então eu estava sempre lá com eles e a minha avó, ela se tratava com homeopatia. Na década de 60, 70. Então, quando eu adoecia, tinha uma gripe, qualquer coisa, ela vinha com os vidrinhos de homeopatia dela lá. Eu lembro até hoje, aqueles vidros âmbar, punha o glóbulo na minha boca, eu chupava e ficava bom. Que legal! Isso aí, quando fui fazer faculdade, simplesmente a gente esquece da homeopatia, que a medicina convencional, ela ignora, assim, solenemente a homeopatia. Ou ignorava também durante muitos anos, agora passaram a prestar mais atenção na gente. Mas foi por aí, a homeopatia foi nesse viés aí. Aí, quando saí, eu fiquei... Como eu não tinha feito serviço militar, eu fiquei 3 anos como médico da Força Aérea, lá em São José dos Campos. Ai, que legal. Aí lá eu conheci um farmacêutico, que era um dos sócios da Al Farmacêutico, que é o concorrente da Fórmula. E ele me convenceu a estudar homeopatia. Lá em São José dos Campos existia um médico homeopata bem antigo, velhinho, até faleceu. Acho que era ele mais um que tratava com homeopatia, eu não tinha esquecido a homeopatia. Aí, vamos fazer o curso de homeopatia, cara. E a gente achando que ia fazer num fim de semana, 2 fins de semana no máximo. Que isso, né? Aí para farmacêutico era 1 ano e meio, para médico era 2 anos. Daí ficamos decepcionados. Aí
Aí ele voltou para Campinas, que a esposa dele fez Unicamp, ele ficou aqui em Campinas, e eu vim morar para cá, que a minha esposa não se adaptou em São José dos Campos. Comecei a dar plantão e nesse meio tempo, vou saber, vou fazer o curso. E fui para Curitiba fazer o curso. Uau! Todo mês ia para Curitiba, 3 anos Trabalhando e estudando. Trabalhando e estudando. Aí fiz a homeopatia, daí me apaixonei pela homeopatia, faço homeopatia até hoje. Depois, a acupuntura foi um problema meu, mas eu tinha, nessa época do ano de frio, eu tinha muita lombalgia, assim, uma dor insuportável na coluna, e eu tinha um medo danado de acupuntura, e eu tinha uma secretária que se tratava com acupuntura aqui em Campinas. Olha, sempre alguém sempre espelhando, não, e ela exato. foi lá, não, doutor, o senhor tem que ir lá com o doutor Carlos, mas não, agulha não é comigo, eu tinha um pânico de agulha, assim, bota medo nesse... Sei que chegou um dia que ela desmarcou a minha agenda toda. Falou, o senhor pode ir que o doutor Carlos está esperando o senhor lá e não tem consulta para o senhor atender aqui. Eu fui que nem um velho que chegaram no consultório dele lá. Ele olhou, senta aí, conversando. Falou, você tem problema no rim, por isso que dói a sua coluna. Eu olhando para a cara desse japonês, onde está tirando esse negócio aqui. Falei, tudo bem. Aí falei, o que tem que fazer aqui? Falou, vamos fazer uma sessão. Cara, mandou deitar a maca, deitei. Veio com essa agulha, mas doeu tanto, eu suava. Nossa. Tadinho. E pior que no dia seguinte não melhorei, eu fui melhorar bem depois. Aí eu comecei a fazer tratamento com ele, gostei. Ele falou, você tem que fazer o curso de acupuntura. Eu queria entender como é que ele sabia que era o problema no rim. Na verdade não era o rim, era o meridiano do rim, que é o meridiano, dentro da teoria da medicina chinesa tem os meridianos e tem os órgãos. O problema era no meridiano, não no órgão, né? Aí depois eu melhorei, aí também me apaixonei, fui estudar. E foi por aí que eu comecei esses aspectos aí. Uau. E a parte ortomolecular, doutor? Então, isso veio mais tarde. Isso aí veio bem mais tarde. Aí depois já estava praticando acupuntura, homeopatia. Tem muita coisa na medicina dita alternativa, né? Que a gente pensa muito nos aspectos energéticos do adoecimento, na parte emocional, na parte da energia mesmo do corpo, da energia vital, que são aspectos que não são ligados à medicina convencional de forma nenhuma. Simplesmente eles passam batido pela parte energética. E você percebi que muita coisa assim, se melhorava com a homeopatia, ou às vezes melhorava com a acupuntura, mas não resolvia. Aí eu comecei a me interessar pela parte da parte bioquímica do organismo, das vitaminas, dos minerais, de toda essa suplementação. E naquele momento que eu me interessei, não existia nem esse termo de ortomolecular, né? Não existia. Nutrologia, nem pensar. Eu sou antigo também, tem que ver isso aí, não sou novinho, né? Nada, doutor. Mas não tinha esses termos. Até que surgiu um curso, uns colegas de São Paulo, 2 ou 3 colegas, eles estavam dando um curso assim em São Paulo. Aí uma das farmácias aqui de Campinas resolveu trazê-los para cá para dar um curso assim de introdução para a gente entender o que era. Eu não sei se me chamava ortomolecular, era medicina integrativa, uma coisa do tipo assim. Certo. E começou a explicar a utilização de vitaminas e minerais, dosar, ver como é que era. Foi uma coisa bem... Aí eu fiz os cursos, comecei a fazer, depois fui fazer a formação. Mas esse tipo de medicina não existe uma especialidade, não existe como especialidade médica, né? Ela existe como prática médica. Certo. O Conselho Federal de Medicina reconhece como prática médica, mas não reconhece como especialidade, porque não tem um número de especialidade. Você não pode prestar prova de título para isso aí. Então, na acupuntura tem o título de especialista, na homeopatia tem um título, na parte de ortomolecular não tem, e ninguém tem título de ortomolecular, porque simplesmente não existe a titulação ainda. Está num processo de anos e anos e anos que não anda, a gente não entende por que não anda, que é todo o material que o CFM pede, os colegas que cuidam disso apresentam, eles estão dizendo que vão ver, até hoje não viu. Então, essa assim, é uma prática que eu tenho, muitos colegas aqui de Campinas, do Brasil todo, praticam, mas não são especialistas. É importante deixar claro para as pessoas. E nesse meio termo existe muita gente que nem é médica, que se intitula ortomolecular, fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Isso aí, o CRM deve agir, o CFM não costuma agir, mas o CRM age em cima desses colegas e com certeza tem que agir sim para proibir que se façam coisas desastrosas aí com os pacientes. E como que pode usar, então, essa ortomolecular para prevenção, melhora, promoção de saúde em si ou prevenção da doença? É que eu pessoalmente, é o que eu mais gosto, é de agir preventivamente. Mas certo. Você pode agir dentro da patologia instalada também. Tá.
O que define, assim, basicamente são os exames, que são exames, a maior parte são exames de laboratório comum, exames de sangue. Ok. Você vai identificar se a pessoa tem um processo inflamatório, se tem alguma carência nutricional de algumas vitaminas, minerais, marcadores específicos para algumas doenças. E tem a gama hoje em dia, assim, quando a gente começamos dentro dessa área, existiam muito poucos exames específicos, eram os exames gerais da medicina convencional. Hoje já foi agregado muita coisa, ajuda muita gente a fazer o diagnóstico mais assertivo do paciente. Que ali, diferente da acupuntura, da homeopatia, que você trata o paciente como um todo, do aspecto emocional, mental, nessa parte você não consegue tratar a parte bioquímica. Dentro da prática ortomolecular, você consegue tratar a parte bioquímica, legal. repondo. Se você não tem carência, você não suplementa. Você suplementa só o que tem carência. Exato. Porque antigamente você não conseguia fazer isso aí. Você suplementava praticamente todo mundo não com uma fórmula básica, mas você dava isso. Não muito individualizado, né, doutor? Exatamente isso. Agora você consegue individualizar bem. Você não tem carência de vitamina C, de vitamina A, para quê? Não vai dar. Dá as que precisa realmente. Exato. Legal. Tá? Isso foi um avanço que a gente teve dentro dessa parte aí de investigação mesmo dos processos. Né? Então aí você vai dentro das patologias mesmo também. Então hoje em dia tem pessoas que trabalham dentro de determinadas áreas, especificamente não atende geral, atende especificamente determinadas patologias. Também pode. Como minha formação foi clínica geral, eu trato geral mesmo. Bacana. E doutor, como que é a sua consulta? Quando a pessoa chega para você, você sabe quais caminhos seguir? Vamos fazer uma acupuntura, vamos para uma outra linha? Como que é a sua forma de tratar as pessoas? Essa é uma boa pergunta. Na ficha, geralmente eu coloco, na minha ficha tem um campo lá que tem 3 possibilidades: acupuntura, homeopatia ou orto, né? Então, raramente os pacientes preenchem. Não sei o que eu quero. Não sabe. Quero tudo. Tem gente que faz isso, a maior parte não coloca nada, fala para a secretária que vai ver comigo e a gente decide na hora. Então, assim, se você pega um paciente você vê que é um paciente saudável, que se cuida bem, você supõe que ele não vai ter nenhuma carência, nada. Se ele não opta, porque o tratamento ortomolecular é mais caro, então prefiro seguir dentro da homeopatia ou dentro da acupuntura. Isso é um tratamento muito mais, o custo é muito mais em conta, né? E você trata o paciente como um todo também. Dificilmente eu vou tratar, se me aparece o paciente com uma dor, só a dor. Porque aquela dor está ali por algum motivo. Se ela não teve nenhum trauma, não teve nenhuma lesão, você vai investigar a dor e tratar o paciente e tentar equilibrar como um todo. Dentro da horta, quando você coloca lá, se o paciente colocou o que quer, geralmente ele já teve alguma informação ou já se tratou com outros colegas. Então, já vem e fala que quer, então já começa daí. Mas caso a maior parte não coloca, eu prefiro começar pela homeopatia para o paciente se sentir, se é esse o caminho dele primeiro, né? Que assim, você instituir uma terapia que vai ter mais custos para ele. Às vezes o paciente começa, se anima e daqui a pouco para de fazer. Então, se o paciente não vem, não adianta. E dentro disso tudo, mais importante, dentro desse aspecto de reposição de nutrientes, é mudar estilo de vida. Que não adianta pegar um paciente sedentário, que come tudo errado, fuma, não dorme direito, estressado o tempo todo, e achar que vai suplementar, vai dar um antioxidante, vai dar uma vitamina, vai dar um suplemento, ele vai ficar bom. Não vai, ele vai melhorar. Então, o que ele tem que fazer, sempre a proposta do meu tratamento é mudar o estilo de vida do paciente. Então, quando ele consegue fazer isso junto com o tratamento, a coisa catalisa, o processo vai muito bem. Legal. E depois ele vai ficando cada vez menos dependente do médico. Né? Então, no primeiro ano você vai 3, 4 vezes ao consultório, no segundo ano vai diminuir. E tem pacientes, grande parte dos meus pacientes, eu vejo uma vez por ano, alguns 2 vezes por ano. Uma vez tá dando bem o tratamento. Tá dando bem. Fazendo a manutenção. Não. Com essa pandemia também foi interessante, que muitos pacientes não foram ao consultório e voltaram assim, bem. Eles ficaram bem nesse período. Que bom, então, uma boa resposta. Passou bem pela Covid, Passou bem, praticamente dos meus pacientes que eu tenho mais contato, não perdi nenhum, graças a Deus. Estão todos aí vivíssimos e bem. E doutor, o senhor está há 30 anos, mais de 30 anos aqui em Campinas, né, atuando. Será que o senhor desenvolveu um protocolo aí para tratar os seus pacientes em geral? Como que é mais ou menos essa linha? Não, assim, você diz dentro do tratamento geral, assim? Isso, se tem algo assim que o senhor quer sempre
norte, assim, eu quero atingir isso com os meus pacientes, eu tenho um protocolo X que eu sigo com alguns deles. Não sei, o senhor tem alguma técnica que o senhor usa ou não? Não. Bem individual mesmo Bem e tem individual. que sentir o paciente Tem na que ver o íntegra. paciente, tem que ver o paciente. É uma das coisas assim que, como agora também acabei atendendo mais por telemedicina, por videoconferência, é uma coisa que me dificulta bastante. Que, assim, A falta aqui dessa... a gente está olhando um para a cara do outro, Sim. vendo o olhar, como é que a pessoa... É outra dinâmica. No celular, no computador, por melhor que você vê, você não tem energia do paciente perto da tua. Então, assim, essa parte, quem está fazendo medicina, que não é só a medicina convencional, desenvolve essa sensibilidade. Assim, não comecei a fazer medicina hoje. Então, a gente tem essa sensibilidade, né? Ela vem com a prática, com o tempo, e você vai sentindo o paciente. Aí você vai, eu examino, pego o pulso do paciente, vejo a língua. Quando tem que examinar o coração, ao escutar também, mas nem sempre eu escuto todo mundo, que é uma coisa que, para medicina convencional, às vezes o paciente sai chateado, padrão, tem né? que ser o padrão. Vai escutar, nem todo mundo precisa escutar. Você não tem queixa pulmonar, tem queixa cardíaca, ficar escutando você, mas tomar o pulso. A medicina chinesa, ela depende muito das características do pulso da pessoa, que é coisa difícil. Hoje mesmo de manhã, a paciente perguntou o que eu estava vendo no pulso dela. Eu falei, eu vejo que o colega cardiologista vê a frequência, vê a regularidade, se o pulso está ritmo, mas também eu vejo a característica de cada... Aqui, doutor, tá. Que bacana, já faz uma consulta aqui. Tô com os meus 2 pulsos. Podemos fazer depois, mas... Ai, que querido. Mas são características difíceis explicar para a pessoa que você está procurando, porque assim, é uma coisa que é muito sutil e demora muito para você desenvolver na acupuntura. Eu fui demorar uns 15 anos para aprender a fazer isso direito, né? Olha. Então você consegue ver. É um tempo bom de estudo. Exige uma prática, né? Prática e alguém que te ensine. Eu tive sorte de ter o Dr. Isao Yamamura, que foi meu professor de acupuntura, assim, um excelente professor, assim, tá vivo até hoje, clinicando até hoje. Então, né? Tive muita sorte, muita sorte. Que não que não legal. tenha ótimos colegas que estão dando curso hoje em dia, mas há 30 e tantos anos atrás tinham poucos colegas e o Dr. Isao foi fantástico. Então isso aí não tem como você fazer em telemedicina de jeito nenhum. Você tem que ver o paciente, ver a liga, ver o pulso, que é importante. E doutor, eu tenho uma dúvida. Como que funciona a acupuntura no corpo humano? Então, porque muito se fala de acupuntura, mas eu não sei direito assim como que funciona. Tá, vou te explicar de uma forma que vai entender. Assim, dentro do seu corpo você tem os vasos, tem as veias, tem os tendões, tem os nervos. O nervo seria mais ou menos como se fosse a transmissão do impulso elétrico dentro do teu sistema. Então, a gente tem um sistema elétrico, que é o nosso sistema do coração é elétrico, o sistema de condução nervosa também é elétrica. E os chineses já sabem, há mais de 4.000 anos, que a gente tem um sistema de canais de energia por onde passa uma eletricidade bem fraquinha. Hoje em dia já existem equipamentos sofisticados que conseguem medir essa energia. Então, quando eu aprendi a acupuntura 35 anos atrás, não existia. Então a gente ia na fé. Ia na porque, assim, a gente sabia que funcionava, sabia o que tinha que fazer, mas a gente nunca via. Não era uma coisa assim que a gente não consegue ver. Esse foi um dos motivos, e é até hoje um dos motivos, que a medicina oficial, até certo ponto, rejeita a homeopatia, rejeita a acupuntura, porque eles não conseguem captar esse campo de energia, que ele é muito sutil. Agora os aparelhos estão cada vez mais sofisticados, você já consegue ver esses canais, você consegue injetar contraste no canal e aparecer o canal ali. Legal. Então aí você vai lá, você coloca a agulha em determinados pontos, existem uns pontos para fazer essa energia aumentar, para ela andar mais depressa ou para ela diminuir a velocidade dela, você consegue direcionar. Por exemplo, tem um canal que está muito cheio de energia, você pode direcionar aquela energia para outro canal de energia. Isso aí vai fazendo o equilíbrio da energia. Então o paciente vai se sentindo melhor. Então ela é bem interessante. Só que a gente, sim, a minha geração e as gerações anteriores, a gente passou por um processo de crença mesmo, que não era uma coisa assim... Sim, tão física, visível. né? E eu acho que daqui a 50 anos vai ser uma coisa muito óbvia. A medicina fala, não, isso aí sempre existiu. Quem garante? A medicina é assim. Se a gente vai analisar... Muita coisa que lá atrás era crendice, que não funcionava, que isso era... Hoje já está incorporado e assim, a medicina acha que sempre foi assim. Porque a gente tem visão do momento. Você pega a visão histórica, você vê que não. Então, assim, eu tenho plena convicção que mais uns 40, 50 anos, esses aparelhos vão estar extremamente difundidos, você vai conseguir ver isso aí e mostrar para o paciente. Mas o importante no momento é assim, que a gente entenda que funciona. Funciona para todo mundo? Não funciona. Tem limitações como qualquer técnica terapêutica em qualquer parte da medicina. Isso não é nem só a medicina dita alternativa que tem essas limitações. A medicina convencional tem também. Tem em larga escala, tá? Então,
É isso. Deu para entender? Sim, consegui entender. Obrigada. Doutor, eu fiquei super em dúvida em relação à língua. Queria que o senhor falasse mais. A língua da gente mostra muita coisa, então? Sim, a língua é um tipo de um mapa do que acontece dentro do nosso corpo. Então, Não quero mais falar. Pega a fita. Vai que não vê minha língua. Não, ela tem, a gente chama de cartografia da língua. Então, ela tem, dentro da língua da gente, ela tem as áreas correspondentes a cada órgão, aos órgãos principais. Tem o estômago, tem os pulmões, o fígado, a vesícula biliar, os rins, a bexiga. E essas áreas, ela tem, quando você olha a língua, você vai olhar duas coisas dela. O corpo da língua, que é a parte muscular, e o revestimento da língua. Tá? Então, aquelas papilas? Não, é aquela... Vamos dizer, aquela coloração, que tipo fica brilhante a tua língua. Então, aquela cor brilhante que dá, chama saborra. Sim. Então, a saborra é fisiológica, todo mundo tem. A língua seca, é só cachorro que tem língua seca. A gente não tem. Então fica aquela saborra, então aquela transparente, clarinha, é o fisiológico. A saúde da gente está boa. Quando começa a aparecer uma capa amarelada ou uma capa mais escura e começa a ficar, você não consegue tirar aquela capa, aí você vê a região que está aparecendo, aquela lesão, aquilo corresponde a um órgão e vai dizer para você que naquele órgão tem algum problema que pode ser só energético, que você vai resolver com a acupuntura, e já pode ser uma lesão que seja visível com algum tipo de exame de imagem. Certo. Tá? Então dá para saber bem isso daí. Só que... Influencia a raspar a língua? Eu uso um raspador de língua. Atrapalha? Não. Você vai ver que quando tem alguma lesão no corpo da língua, você vai limpar sempre a parte superficial. Por mais que você raspe, vai ficar aquela parte alterada lá embaixo. Então não atrapalha nada. Ranhuras, rachaduras tem a ver também com algum probleminha? Tem tudo a ver. Quando você tem uma rachadura da língua inteira, que vai quase até a ponta, não chega a separar a língua de cobra, não. Não é esse Umas caso. Amigas minhas têm, não, brincadeira. Não é esse caso. É uma fissura que tem na língua, assim, ela é um risco que tem no meio, isso aí vai indicar que a pessoa tem tendência a ter problema no coração. Nossa, então, eu vou sair da língua de não, você não tem. Não, isso aí não é uma coisa geral, você sempre tem que ter um contexto. Doutor, sim. Que as pessoas podem assistir e achar que todo mundo que tem, não é sim, assim que avalia. A língua rachada, normalmente é ligada, quando ela está toda rachada, ela é ligada a uma deficiência da energia do rim. Então, todos os órgãos da medicina chinesa eles têm um tipo de energia yin, que é uma energia mais fria, mais densa, e uma energia yang, que é uma energia mais quente e mais sutil. Então, quando você tem uma lesão de rachadura, é como se fosse o barro. O barro, quando tá barro mesmo, ele é mole. Úmido. Depois, quando vai batendo o sol, ele começa a rachar. Quer dizer, está desidratando. Então, quer dizer que o rim está perdendo a capacidade de umedecer. Não só a língua, é o corpo todo. Isso, claro, pode não ser uma doença convencional que a gente conhece, mas para quem faz acupuntura, a gente sabe exatamente o que é e tem como tratar. E para você que tem língua rachada, doutor Fábio, já sabe, hidratação, corre lá, né, doutor? Sim, dá para ajudar. Gente, eu nunca ouvi falar sobre isso, que legal. Isso é fora do contexto da medicina ocidental, é bem diferente mesmo. E aí o senhor tem bastante casos, assim? Com certeza. Não, de tudo, né, doutor? Tem, né? Tem. Casos legais. O senhor lembra de um para falar, olha, esse foi marcante, chegou assim e a gente conseguiu reverter? O senhor consiga puxar aí na mente? Tem. Eu vou dar até exemplo da língua rachada, que é o que eu vejo até com mais frequência, né? Foi uma pessoa que ela era uma senhora, não é tão senhora também, não vou dar a idade, mas até posso falar a idade, já 55 para 60 anos. Certo. E foi uma pessoa, assim, que ela trabalhou, assim, fisicamente, duramente, desde pequena. Então, assim, quer dizer, ela é uma pessoa de baixa estatura, ela não desenvolveu porque tinha que trabalhar, não conseguia, a energia do rim dela gastava com trabalho em lavoura, tudo. É uma pessoa que veio da roça mesmo para cá. E a hora que ela fez as queixas dela, na época ela tinha muita queixa de dores articulares, de artrose, até eu achava até um pouco de inflamação, artrite mesmo. Aí pedi os exames, vi isso aí, e não examinei ela na primeira consulta não, que ela não veio nada para acupuntura, mas eu dei os medicamentos homeopáticos, ela começou a melhorar. Eu falei, quer saber? Quando ela voltou, eu falei, a senhora senta ali que eu vou ver uma coisa. Aí tomei o pulso dela. Sim. Eu falei, põe a língua para fora. A hora que ela colocou a língua dela para fora... O senhor tomou um susto. Tomei um susto, que essa me marcou, assim, que eu acho que foi a que eu vi mais, assim, com essas rachaduras, assim, na língua toda, né? Eu falei, mas já fui em vários doutores e ninguém me falou o que é. Eu falei, eu vou lá para a senhora o que é, assim, de um ponto de vista que a senhora talvez não vá nem entender, né? Exato, nem acreditar, talvez. Expliquei para ela, ela falou, é verdade. Eu perguntei como é que foi a vida dela na infância, né, que eu não tinha perguntado até então. Ela falou que não, que ela trabalhou duro na roça, que eram vários filhos,
Os pais eram pequenos agricultores, todo mundo tinha que trabalhar, então ela trabalhou assim, duro, pesado. Isso aí, todas as crianças que fazem isso, vai, que em algum momento vai desenvolver essa síndrome aí. É uma síndrome de deficiência da energia do rim. Aí tratei, dei os fitoterápicos. E muda mesmo a língua daí? Ela, no caso dela, mudou, mas não continuou fissurada. Sim, é porque algo... Foi muitos anos, muitos anos, ela já tinha uma idade assim. Se você pega a pessoa meio mais jovem, talvez a melhora fosse maior. Mas o importante é que os sintomas dela sumiram. Aí ficou, resolveu com homeopatia e fitoterapia. A acupuntura não fez. Não queria falar, tinha medo de agulha. Falei, eu entendo. Eu te entendo. É muito dolorida a acupuntura, não? Ou depende da parte do corpo que pega, que fica mais dolorido? Depende de vários fatores. Primeiro depende do médico. Assim. Se o médico tem mão pesada, assim, ele vai introduzir, às vezes, a agulha mais do que deve. Não é um critério único. Tem pontos que são mais doloridos, também tem. E tem pontos que estão doloridos, porque ali tem o problema. Então, quando você coloca a agulha, vamos supor que você tem a mão boa para colocar. Você coloca ali, a pessoa falou que doeu. Na minha prática, assim, se doeu e a pessoa veja que ela está com cara de dor, tira e insira de novo. Se doeu na segunda inserção, errar uma vez eu erro, duas eu já não erro mais. Eu falo, aguenta um pouquinho que vai passar. Aí passa, em menos de um minuto passa a dor, porque ali tem um bloqueio de energia. Então, a hora que você coloca a agulha, aquele bloqueio desfaz e vai melhorar a pessoa. Mas ainda mais quando o paciente, as primeiras vezes, você não tem ideia da profundidade que tem que colocar. Eu procuro usar agulhas menores para não aprofundar muito, mas na maior parte não tem ninguém que deixe de fazer acupuntura por causa de dor, não. Legal. Mas tem colegas que eu sei que tem a mão pesada, que eu já passei por vários colegas, não vou citá-los, mas são excelentes colegas, excelentes profissionais, são bons assim. Tem paciente que suporta mais dor, tem paciente que não suporta tanto. É menor, então tem que respeitar isso também. Mas assim, ninguém deixa de fazer por conta de dor, não, e não são tantos pontos que dói. Os mais gordinhos sofrem menos que os magrinhos. Porque o magrinho você tem que colocar a inserção menor. Ali você vai tateando cada caso, né? Menos gordurinha, será? Menos gordurinha. Doutor, além de médico, o senhor é escritor? Não, sei não. Eu escrevi, mas não me considero. Conta pra gente, é Mudança de Hábito Alimentar o título da sua produção, na verdade, né? assim, é o livro mais antigo e é o que mais vende até hoje. Mas assim, na verdade, esse livro, já falei para várias pessoas, vou falar aqui em público também. Eu fiz para eu entender a medicina chinesa, que ali, assim, eu estava estudando a questão alimentar dentro da medicina chinesa. Certo. A medicina chinesa, ela tem 3 aspectos, assim, importantes. A acupuntura, a alimentação e tem a fitoterapia. Depois você tem as massagens, que é o tuiná, que é os doin, tem também os movimentos, é o tai chi chuan, o liang kun, tem vários movimentos que fazem parte. Isso aí são terapias dentro da medicina chinesa. Ela tem esses 5 movimentos de integração. E naquela época que eu escrevi, eu estava estudando a parte de alimentação. E naquela época não tinha nada praticamente traduzido para português. Era muito pouca coisa. Tinha um livro do Dr. Issal, que eu me baseei nele para entender. Eu falei, eu vou escrever isso aqui para eu poder saber o que eu vou falar para o paciente comer ou para ele não comer. Então, tem as características de cada alimento. Então, os alimentos têm várias características, assim, que não são só os nutrientes. São as características energéticas, né? É o sabor, o odor, a qualidade de energia, né? Então, quando você come um alimento tipo da melancia, ela vai drenar o teu líquido. Então, cada um tem todos esses aspectos que a gente chama de energéticos, que não são considerados na medicina nossa. E como é muito difícil, eu estava começando a estudar, eu falei, vou anotar tudo isso. Eu vi, tinha muita coisa anotada. Aí eu coloquei, não tinha computador, eu digitei numa máquina de escrever elétrica. Jura, não, ele é médico raiz, né? Ele é médico raiz. Aí um dia eu apresentei, até foi uma coisa totalmente despretensiosa. Eu apresentei para um conhecido meu que tinha uma editora, e falei, cara, vamos publicar isso. Não vou publicar não, porque assim, não vou viver de vender livro, né? Falei, não, eu vou publicar para você. Ele levou lá, pai, tinha uma gráfica, acho que ele não tem mais a gráfica, lá em São Paulo, chamava Hobby, que era o nome dele, Roberto, alguma coisa. Aí ele colocou tudo certinho, fez a diagramação bonitinha, pôs umas figurinhas. Eu falei, cara, eu quero comprar esse livro aí. Até o senhor se interessou. Me interessei. Foi aí que publicou. Legal. Aí ele que publicou, mas por iniciativa dele, assim. Eu realmente não tinha interesse, eu queria mais para eu mesmo entender. E ficava sempre na minha gaveta. Até hoje tá lá. Às vezes tem uma coisa que tenho dúvida, eu vou lá e procuro. Mas agora eu coloquei no computador também. Agora. Sim. Nossa, muito tecnológico, né? Agora ele vai fazer e-book. E-book. Doutor. Fazer e-book?
Não, mas ele tem para vender na internet. Que Tem, já tem. Legal. E, doutor, você pretende, sei lá, você dá mentorias? Você tem algum curso? Não Ou tem. pretende seguir para essa linha de ensinar pessoas, outros médicos, a entrar para sua profissão? Para sua Já especialidade? passou essa minha fase. No começo da introdução da acupuntura e da homeopatia, até elas virarem especialidades, aqui o grupo de Campinas teve uma importância muito grande junto com o grupo de São Paulo, onde tinha mais profissionais fazendo tanto acupuntura quanto homeopatia. Então, o primeiro processo foi da homeopatia, a gente reuniu as pessoas e tinha curso em São Paulo, Curitiba, e a gente trouxe para Campinas para fazer o primeiro ano em Campinas. Aí, como eu tinha uma clínica bem grande na Maria Monteiro, eu era sócio de uma das clínicas, de uma primeira clínica nossa, a gente chamou os colegas de fora para dar as aulas. O primeiro ano, o segundo ano faria em Curitiba, que era do curso de Curitiba. Então, acabei dando algumas aulas de homeopatia lá, porque a clínica era nossa, né? E a acupuntura foi o mesmo processo. A acupuntura foi uns anos depois, e estávamos nessa clínica também. Aí, o primeiro e o segundo ano eram feitos aqui em Campinas. Aí, o curso já era em Campinas. E a prática era feita na clínica do Dr. Douglas Haddad, que também é acupunturista aqui em Campinas. E foi aí que dei essas aulas nesse momento, aí parei. Não pretendo voltar a dar mais. Mentoria eu acho complicado, não tenho capacidade para ser mentor de ninguém. Exige tempo, né? Exige muito tempo, Tem dedicação também, né? Tem que dedicar bastante. Eu acho que eu me dedico mais à prática clínica, é o que eu gosto de fazer. Hoje me perguntaram quando que eu ia aposentar. Nossa, mas já? Não, minha gerente do banco foi lá conversar, que me apresentou. Não, doutor, o senhor pretende se aposentar quando? Eu falei, um dia antes de eu morrer, provavelmente. Tá vendo? Vai até o final, isso mesmo. O Doutor, que eu ajudar gosto, muita eu faço. gente. O que eu gosto, assim, eu trabalho no ritmo que eu gosto, os pacientes que eu Ótimo. gosto. Todo dia eu levanto, rezo, peço para que Deus me leve os pacientes que eu vou poder ajudar. Que a primeira coisa que a gente tem que pedir é essa. Que se chegar lá, a gente vai ajudar. Eu não me sinto nem bem de cobrar no paciente desse. Que eu vou fazer o quê? Eu vou enrolar o paciente? Eu não vou. Eu sou bem franco, se não dá para eu tratar, eu falo, às vezes o problema é o médico, às vezes eu não sei tratar. Então, você procura outro profissional. Às vezes não é problema meu, mas o paciente, não, dentro daquela medicina que eu sei fazer e que os colegas da minha clínica também fazem, não vai ser a solução para aquele paciente, né? Então, mas isso vem com o tempo, né? Você vai amadurecendo, a gente erra pra caramba. Acho que todo médico que amadurece tem que entender que erra. E tem que entender que tem que falar muitas vezes pro paciente que eu não sei. Tem que E ser vou sincero. pesquisar. É nobre, hein, doutor? Não, mas é bom, é libertador isso. Hoje em dia tem internet e tem celular dos colegas que sabem. Então, Aí você vai eu não sei, indicando, fala, ó, né? Vai pra cá. vai pra casa, volta semana que vem que eu te dou uma resposta. Eu vou ligar pra quem Muito sabe. bom. É, isso Antigamente mesmo. não tinha nada Sim, disso. Você não tinha internet, não tinha celular, você não tinha o contato das pessoas. Exato. Né? Era difícil Mais conversar. difícil. Hoje em dia você faz uma videochamada na noite, conversa, explica. Se você não tem a solução, alguém tem, né? Sim, É exato. isso. Doutor, e uma dica do seu livro? Eu adorei saber o conteúdo para nossa audiência, assim, o que o senhor pode deixar, que pode conter no seu livro ou na sua especialidade, que dica o senhor daria para nossa audiência? Dica, assim, do livro, no geral. Eu adorei. Eu queria muito conhecer seu livro. Tá. Às vezes não sei se dá para somar, né? Tá, esse livro, assim, esse primeiro livro, tem 2 livros, na verdade. Esse aí é o Mudança de Hábito Alimentar, foi o primeiro. Depois de muitos anos, como eu atendia muito paciente com sobrepeso, Certo. eu fiz o mesmo processo. Eu peguei tudo que tinha. Aí já era uma parte mais técnica, né? Foi mais fácil de fazer, que aí já tinha o computador também. E sabia mexer nele. Aí eu fui pegando tudo que estava envolvido com o problema do excesso de peso, o que funcionava, o que não funcionava. Fiz os resumos também, ficou bom. Aí eu já fui direto no editor e avisei para ele que eu queria produzir o livro. Aí mandei para ele, publicou também. Mas esse aí é assim, ele ficou um livro mais técnico, assim, mas está numa linguagem assim, altamente compreensível. Legal. Então, assim, o que eu recomendo tanto, assim, dicas de um livro ou de outro, assim, é que as pessoas procurem entender que tipo de problema que elas têm e que é tratável, que tem muita coisa que, assim, não precisa de médico para tratar. Sim. Então, você pensa pegando sobrepeso, que é uma coisa que a gente acabou de falar. Que providência que eu posso tomar para minimizar isso daí? E onde que é necessário o auxílio externo, o auxílio do médico, o auxílio de medicamentos. No caso... Tem coisas que tá ao alcance da própria pessoa. Da pessoa, assim, mudar estilo de vida, fazer atividade física, assim, acho que hoje em dia, assim, a medicina baseada em evidência é muito boa, mas tem a medicina baseada em mudança de estilo de vida, que eu acho que, para quem está minimamente saudável, começa por aí, pô. Fazer uma atividade física regular, você procurar dormir bem,
Hoje em dia a gente vê que tem muito, pelo ritmo de vida da maior parte das pessoas, as pessoas dormem muito mal, não é que dormem pouco, dormem mal. Aquele período que dorme não acorda cansado, passa o dia inteiro se arrastando. Não se submeter a estresse constante, crônico, isso aí lesa muito todo o nosso equilíbrio, não só bioquímico, mas energético também. Procurar se alimentar bem. E alimentar bem é muito individual. Assim, tem coisa que eu vou comer, me faz bem, não vou me sentir mal, vou estar bem, e tem coisa que não. E não é só a quantidade. Você pegar, claro, que quem quer emagrecer tem que ter um déficit calórico, mas não é todo mundo que precisa de déficit calórico. Às vezes é questão de ajustar só o que está comendo mesmo e acrescentar os outros dados que tem. Aí que entra a suplementação. Você pega paciente com deficiências de nutrientes. Vamos desviar um pouco para a questão da suplementação. A tireoide, por exemplo. Hoje em dia, eu não sou endócrino, mas assim, eu consigo avaliar dentro dos meus critérios quando uma tireoide está funcionando bem ou não. E a gente vê que uma grande parte dos pacientes, principalmente mulheres, que o hipotireoidismo, que é o mais frequente, ele ocorre um caso de homem para 10 casos de mulher. Então você tem muito mais mulheres com hipotireoidismo. E a tireoide, ela é a glândula que ela dita o ritmo metabólico da pessoa. Então assim, você pode estar comendo certinho, até fazendo atividade física, mas se você tiver, supor, deficiência de selênio, de zinco, de iodo, de manganês, de ferro no seu organismo, a tua tireoide não vai estar conseguindo manter o teu metabolismo no nível que queime gordura, assim, que gaste a sua gordura para gerar energia. Então você começa a ficar mais cansada, mais friorenta, começa a cair cabelo, começa a unha ficar fraca, começa a ter irregularidade menstrual, você começa a sentir que alguma coisa está errada. Só que daí, até aparecer isso aí, pegar um TSH elevado, com um T4 livre, ou um T3 livre baixo, pode se passar anos. E às vezes a pessoa vai ficar a vida toda nisso aí. Com um monte de sem saber o que é. Sem saber o que é. Isso aí é bastante comum. Eu acredito que metade dos casos de hipotireoidismo, não só no Brasil, acho que nos Estados Unidos, também os países ocidentais, passam batidos porque a medicina ela precisa que você tenha um TSH elevado para você diagnosticar. Existe um tipo de hipotireoidismo que a gente chama de subclínico. Você vai cursar o tempo todo com o TSH praticamente dentro do normal ou pouco elevado. Às vezes o T4, que é o hormônio da tireoide, está dentro, está aceitável, mas na hora que você dosa o T3 está baixinho. É o T3 só que funciona. O T4 ele precisa ser convertido para T3. Para ele ser convertido para T3, precisa de zinco, de selênio, de iodo, de manganês. E então é no T3 que a pessoa descobre. Quando ele está baixo, aí você consegue fazer o diagnóstico laboratorial, mas também tem um aspecto, até chegar lá, que geralmente os colegas que não são da área de endócrino, eles pedem o TSH, deu dentro da faixa de até 5, segue a vida. Aí a pessoa, claro, está dando todos os sintomas, só falta ela falar, doutor, eu estou com hipotireoidismo do senhor que não está vendo. Eu vi no Google. Eu vi no Google. Então, isso é muito sério, né? Porque a pessoa fica sofrendo, fica preocupada e os médicos falam que tá tudo bem, e na verdade não tá. E é uma coisa que se solucionaria relativamente. Se você pega e faz a suplementação desses minerais e mais alguns outros nutrientes, que são nutrientes, não são nem hormônios. Você não precisa dar o T3 nem o T4. Você dá só isso aí e estimula a pessoa a fazer o que tem que fazer. Vai caminhar, começa a emagrecer. E você pega muitas pessoas fazendo dieta, tá tudo certinho, elas estão fazendo mesmo, e não consegue emagrecer. Aí você vai fazer, a hora que você começa a aprofundar, você vai chegar lá. Aí você trata. Por isso que os nutricionistas, os nutrólogos, eles acabam tendo uma eficácia nesse tipo de tratamento muito maior do que um endocrinologista, que é o endocrinologista, o padrão, assim, o que é, só vai ficar convencional, só ali. Não é que está errado, assim, dentro da visão dele, ele está certo, mas o outro está fazendo além. Ele tá indo além, então ele vai investigar um passo a mais. Então aí você consegue tirar um monte de gente do hormônio, não precisa suplementar. Tem casos que vai precisar sim fazer isso aí e suplementar, mas você vai dar uma chance para esse paciente que está no sobrepeso ser ajudado. Porque chega no ponto aí o médico fala, poxa, mas não é possível, você está fazendo tudo isso aqui e não está dando certo. Aí vai achar que a culpa do paciente. Não, e vai pôr a culpa no paciente. Porque assim, o médico não pode pôr a culpa no paciente nunca. Primeiro, a gente tem que ver o que se a gente está fazendo está certo. Se está dentro do nosso conhecimento, às vezes a gente não está enxergando o que tem que tratar naquele paciente. Então a gente não. Hoje em dia não dá mais para ser aquele médico antigo que ele era o dono da verdade. Hoje em dia tem internet. Fala, se você pode usar o paciente a seu favor ou contra. Se o paciente chega com um dado assim, que você não tem,
Primeira coisa que eu falo, onde você viu? Me passa, eu vou lá ver. Se está coerente, eu aprendo ali, não tem problema nenhum. É um jeito de atualizar sem custo, né? É verdade, de graça. é verdade. Ou você vai bater de frente com você e falar, aqui a autoridade sou eu estou dizendo para você que é desse jeito que vai ser. Cansei de ver médico assim na minha vida, mas médicos mais antigos que assim. Hoje dia não, hoje dia tem uma grande oferta de médicos. Você tem médicos bem informados e também tem médicos não tão bons, mas você tem uma quantidade boa de médicos que simplesmente ele ignora o paciente, ele quer fazer o que está na cabeça dele ali. Então aí falou do protocolo. O cara tem aquele protocolo dele, ó. Ele vai seguir a risca. Eu tenho aqui meu martelo e meu prego. Aqui tudo que vier na minha cara vai sair martelo. Então tem que ter. Quanto maior vamos dizer, é um instrumental nosso, isso dá pra gente que faz medicina integrativa, esse instrumental tem que ser grande. Não dá para você ser só homeopata, só orto, só acupunturista, ficar só numa... Que vem um paciente, foi o que me levou a estudar essas 3 coisas, pelo menos. Complexo, né, doutor? Depois você começa a tentar estudar coisas demais também, você fica muito inespecífico. Não dá muito conhecimento nesse sentido para a gente, não fica produtivo. Sim. Mas tem que ter mais de uma habilidade, mais de um conhecimento para você poder falar. Se fugiu desses aí, é uma outra coisa, o paciente quer fazer ozonioterapia. Eu sei quem faz, eu não vou fazer. Então, quero fazer tal coisa. Vou encaminhar para quem faz. Porque não dá para você querer fazer tudo também, que ele fica, não é que fica ruim, mas a tendência de não fazer direito existe. É verdade. Então, e, doutora, onde a gente pode encontrar o seu livro? O pessoal de casa, tem algum link, algum lugar que eles possam garantir seu livro? Tem, o meu livro, se for pegar pela internet, no próprio site meu, tem a aba dos livros, é só clicar, cair no Hotmart. Tá, é baratinho, isso aí. E tem na clínica, eu tenho alguns exemplares. Até foi bom você falar que eu preciso mandar imprimir mais. Então já providencia, porque a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem em contato e pesquisar o livro, que a gente tem certeza que é muito bom. Tá legal. Fabi, vamos para a pergunta dos ouvintes? Vamos. A gente tem uma pergunta aqui, doutor. A pessoa, ela se encaixou com o que a gente falou, né? E ela acha que tem algum problema na língua, que a língua dela tá com rachadura, né? E aí ela quer saber, ela segue para tem alguma coisa que ela já pode ir prevenindo ou tratando em casa? Ou ela precisa realmente de um especialista para fazer esse mapeamento primeiro? Então, o ideal é assim, que ela passe com alguém que faça a medicina chinesa, que faça acupuntura ou que faça alguma coisa ligada à medicina chinesa, que vai poder ajudá-la mais. Dentro do que a gente pode ser mais prático assim, na alimentação, são os alimentos que produzem, que a gente fala líquido orgânico, né? Então as frutas, todas elas são boas, que elas vão hidratar bastante. As raízes, todas as raízes ela pode usar, não recomendo usar junto, que a raiz, para algumas pessoas, pode formar muitos gases. Então raiz assim que tudo, menos batata inglesa, o resto tudo que der debaixo da terra, a gente pode considerar que vai melhorar esse aspecto energético do rim. Então, isso aí são 2 coisas. E evitar coisas que aqueçam muito o organismo, tipo gengibre, cravo, pimenta, líquidos muito quentes, sopas muito quentes, que vão fazer o oposto do que a gente... Processo inverso. Então isso aí pode ser feito em casa mesmo, ela pode escolher o que vai comer. Que legal. E se ela puder procurar um profissional, que não sei que lugar que ela vai estar, mas quem conhecer, existem fórmulas dentro da medicina chinesa, fórmulas de fitoterápicos que podem ajudar também. Certo. E dependendo da intensidade, vai ser indicado que ela use também. Legal, mas aí muito tem que bom. passar com um profissional. Tem uma outra pergunta também aqui. Sim. Quais são os benefícios da fitoterapia chinesa em relação aos medicamentos convencionais? O primeiro é que não dá para comparar um com o outro, depende de cada caso também, que a medicina chinesa ela não vai tratar uma doença específica, ela vai tratar uma alteração energética primeiro. Então, vamos supor, vamos pensar numa hipertensão, uma pressão alta, por exemplo. Ela pode ter várias coisas que causam a pressão alta. A primeira delas, assim, que o rim tem a dificuldade de drenar o excesso de líquido. Então, aumenta a quantidade de líquido circulante na pessoa e aquele líquido dentro do vaso vai aumentar a pressão dela. Então, esse aspecto aí é tratado na medicina chinesa como um aspecto energético do rim. Então, você tem que, dentro da acupuntura, ter uns pontos para equilibrar. Tem as ervas que fazem drenar esse líquido, que são ervas com características diuréticas, né? Esse aí é um aspecto. Você pode ter um outro aspecto da hipertensão que é ligado ao fígado. Aquela pessoa que passa por uma raiva ou está sempre tensa, ela vai ter a gente chama de bloqueio da energia do fígado. Isso aí vai manter essa pessoa tensa o tempo todo. O que você tem que fazer? Não adianta você drenar líquido, porque ela não tem retenção hídrica. Você vai tentar fazer uma acupuntura para relaxar essa pessoa, para ela ficar
mais tranquila, tem uns pontos de acupuntura e tem as ervas também. Então depende muito de cada caso de patologia, não tem um protocolo pronto, uma fórmula única que resolva. E as fórmulas são todas, vamos dizer, são compostos de plantas, nunca vai ser uma planta só. Diferente da nossa fitoterapia nacional, a gente usa uma planta, geralmente no máximo 2. Na medicina chinesa existe pouquíssimas com uma planta só, e a maior parte são várias plantas que eles combinam o efeito de 2 plantas em conjunto, uma inativa o efeito tóxico da outra. Olha. Então você quase não tem efeito colateral dos remédios. Bacana. Então isso aí é um aspecto, mas aí depende muito de cada caso, né? Entendi, obrigada. Imagina. Doutor, tem mais uma pergunta, e eu acho, não sei se é a última, se tem outra aí. A mudança de hábito alimentar pode influenciar positivamente na saúde e no bem-estar? Só a mudança? Diante aí de ter alimentos, acredito que a pergunta tem alguma base dos alimentos estarem menos nutritivos, né? Sim, isso é interessante essa pergunta. Assim, alimento e produto alimentício são coisas totalmente diferentes. Tá? Assim, se você esquecer tudo que tem em supermercado como alimento e comprar só o que tem na feira, certo, você já fez uma mega transformação na sua vida. Porque daqueles produtos que estão de prateleira, por mais que fale que não tem conservante, tem um monte de coisa que não são boas para o nosso organismo. Não que você não possa comer nunca. Se você usar pontualmente, o organismo vai limpar. Agora, tem pessoas que usam aquilo como alimentação cotidiana, está sempre presente na alimentação. Então, aquilo lá vai produzindo um monte de desequilíbrio, chega ao nível até de produzir desequilíbrio nos hormônios. Então, você tem... foi uma época isso aí já faz um bom tempo, hoje em dia não se faz mais. Mas quando começou a se usar aqueles leite, entre aspas, de soja, que as mães colocavam para os filhos levarem para a escola, você começou a ver que muito menininho, criança pequena, começou a ter aumento de mama. De glândula mamária. Porque ali tinha um estrogênio, que é próprio da soja, que está em pequena quantidade, hormônio feminino. E as meninas começaram a menstruar antes da hora, porque você começava a acelerar a menarca delas. Então, se percebeu isso aí, se mudou. Hoje em dia, ninguém faz mais isso, mas isso aí antigamente tá. Sim. Então, um exemplo curioso, outro dia, eu falei de coisa que a medicina já indicou e que a gente vai ficando antigo e você começa a ver umas barbaridades. Eu não peguei essa época, não. Vou contar a história, mas não era dessa época. Agora, doutor. No começo do século, o cigarro chegou a ser uma coisa terapêutica. Então, os médicos indicavam para acalmar, para o paciente acalmar. Então, inclusive, ginecologistas, existem figuras, até na internet, você procurar na internet, você vai achar figuras. São desenhos do médico dizendo para a mãe que ela devia fumar durante a gestação e até no parto, para ela ficar mais calma. Hoje em dia, isso é um absurdo. É um absurdo mesmo. Mas, o pessoal esqueceu isso, né? Não, mas na internet você acha. Se não achar, eu devo ter guardado, eu devo ter baixado uma dessas figuras. Meu Deus. Então, isso aí é coisa que a gente vê passar, assim, mas a gente não tem aquela memória lá atrás e cada vez as pessoas estão perdendo essa memória de longo prazo. Vai esquecer disso. A medicina passou por isso. Então, assim, não é por isso que deixa de ser São bom. As fases, São né, as da fases. medicina. Então, só que às vezes não gosta que a gente lembre, mas tem que lembrar. Mas assim como às vezes acontecem umas coisas absurdas hoje, lá na frente Sim, vai ser, exatamente. vai ser a mesma coisa. A história pra mesmo, contar. É evolutivo. Doutor, você tem alguma dica para essa geração de hoje, para se cuidarem melhor? Algum conselho que você quer dar pro pessoal de casa? Para todo mundo ou para jovens especificamente? O que tiver no seu coração. Para jovens também, porque eu acho que os jovens precisam se cuidar, né? Exato. Sim. Primeira coisa, assim, que eu diria para todo mundo é que faça atividade física. Eu acho que, assim, isso é uma condição que quem quer ter boa saúde não dá para ser sedentário. Mas não dá para ser sedentário. Eu também falo, não é fazer atividade física. Atividade física, se a gente estiver ficando andando aqui dentro da sala, estão fazendo atividade física. Isso aí não conta, tá? Atividade física seria exercício. Você reservar um tempo para se exercitar, fazer musculação, fazer aeróbico na quantidade adequada para cada um. Dormir bem. Uma coisa assim, hoje em dia, eu vejo assim, tem muito paciente que às vezes a consulta é por um motivo e a gente acaba chegando na higiene do sono. Isso é extremamente importante, assim, que o quarto que a pessoa vai dormir seja o mais escuro possível. Para você não enxergar a sua mão um palmo diante do seu nariz. Se você enxergou a mão ali, começou a ver dedo, unha, não tá bom. Então você tem que escurecer, tirar a LED, desligar, quer deixar carregando o celular, eu não vejo problema. Desliga o celular ou coloca ele em modo avião para ele não pegar o Wi-Fi, pode carregar. Tem gente que fala, não pode deixar carregando. Não tem nada a ver, você não está emitindo campo, não tem problema nenhum. Então pode deixar até do lado da cama, aí bota no modo avião para desligar o Wi-Fi. Isso é importante, escurecer o quarto. Isso aí, dormir bem e atividade física regular.
Alimentação, que a gente falou há pouco aí. Evitar produto alimentício, esses produtos de prateleira. Não quer dizer não usar, porque a gente sabe, a vida hoje em dia é corrida para todo mundo, ninguém tem tempo de ficar fazendo comidinha em casa todo santo dia, não tem ninguém que faça também, né? Então, às vezes, você tem que lançar a mão. Lance mão, quando for necessário, realmente vai, não tem problema, não vai ter remorso. Mas procura, pelo menos 80% da alimentação ser alimento de verdade. Procurar comer verdura, legume na alimentação. Eu mesmo, eu tenho que, não fiz isso a minha vida inteira, não. Eu sempre comi salada, mas comia muito pouco. Aí, em determinado momento da minha vida, já faz, acho que uns 5, 6 anos, eu falei, minha mulher, daqui para frente eu vou comer um prato de salada antes, todo dia, antes de comer o que eu gostava de comer. Sim, o prato quente. Mas no começo era muito ruim se comer salada e botava lá. Eu também não gosto de comer salada. Nossa. Então você tá na frente, Fabi. Mas assim, eu acostumei. Hoje em dia, assim, quando eu vou, hoje eu não vou hábito. É hábito. Hoje eu não fui para casa comer, que eu vinha para cá. Então, comi lá perto do consultório mesmo. Aí já sente, né? Colhi a salada, mas não vou pegar, que eu não sei se é bom ou se é. Em casa eu como. Mas faltou alguma coisa. Então, você cria um hábito. É que nem tomar água também. Outra coisa que você tem que pôr de conselho é isso que a gente está aqui. Tem que ter água o tempo todo. Tem gente que fala, toma tudo de manhã e depois toma tudo à tarde. Eu preciso tomar durante o dia todo. Tem uma garrafa em cima da minha mesa, está sempre cheia. Vou colocando, acabou, tomo de novo. Limpar a toxina. A toxina não vai sair do corpo. Se você vai regar uma planta, por exemplo, você vai jogar toda a água de uma vez? Não, tem que ser. Vai se aspergindo. Então, para nós também tem que ser aos poucos. E depois, assim, sim, aí vai uma parte muito minha mesmo. Acho que a parte que eu vejo que falta em grande parte das pessoas hoje em dia é a parte espiritual. A parte de estar ligada a Deus, e cada um tem seu conceito de Deus, tem seu conceito de religião, não tem nada a dizer nesse sentido. Mas essa questão materialista que a gente vive hoje, não só hoje, isso já vem de um bom tempo para cá, isso parece que está se tornando cada vez mais acentuado. Exato. Essa separação, a gente não vai longe sem isso aí. Eu acho que não é questão de ter uma divindade, não. É se acreditar em alguma coisa maior do que a gente está dentro dessa coisa, essa coisa está dentro da gente. Não é um Deus que está lá no altar. Pode ser esse também, não tem nada contra. Cada um vai ter um jeito, pô. Não tem como se generalizar. Mas você não ter essa parte, uma hora você vai sentir falta. E nessa hora, talvez, você não vai ter esse acesso, porque você não tinha isso na tua mente. Então, essas coisas, eu acho que são coisas que vai desde a parte, vamos dizer, da sobrevivência física, mas até nesse aspecto espiritual. Tem que ter, sim, e cada um vai achar seu caminho. Não tem nenhum que eu prefira, não tem um que eu sei. A parte espiritual reflete, né, doutor, um pouco no nosso corpo também, né? Muito. Também, muito. Até para você suportar as mudanças, você saber o que é fisiológico, né? Hoje em dia, assim, você vê que às vezes eu dou risada com os pacientes. Hoje em dia você tem acesso muito fácil à medicina em grandes centros. Então, é comum você estar no consultório, de repente chega o paciente desesperado, quer marcar a consulta de qualquer jeito. Os pacientes meus, eu dou um jeito, mas paciente novo, às vezes não tem como. Aí você vai ver o paciente que aconteceu. Levantei hoje cedo, me deu uma febre. Eu queria vir aqui para o senhor. Eu vou examinar, mas não vou achar nada com uma febre de horas, de 4, 5, 6 horas. Eu tenho que esperar evoluir. Então a pessoa não tem aquela paciência de aguardar o dia assim. Ela não vai morrer de febre de um dia para o outro. Então, assim, qualquer sintoma que você... Claro, se é um sintoma mais agudo, você examinou, aí eu vou examinar. Aí, não tem nada, pode ir para casa, vai. Mas às vezes tem isso aí. Então a pessoa tem aquele imediatismo, não deixa nem o corpo dizer o que está acontecendo, eu vou tentar resolver. Você não vai resolver, porque você não sabe o que é, né? Então, aí você tendo essa parte, assim, espiritual dentro de você, você vai ter a tranquilidade para aguentar. E um dia vai chegar a sua hora também, né? Então, melhor você se prevenir antes, para vamos ter isso aí já dentro da gente. E, claro, isso aí varia de pessoa para pessoa, de momento da vida de cada um. Eu acho que quem já ralou bastante na vida já cultivou isso aí, ou deletou de ver. Não me ajudou lá atrás, então agora eu não quero mais. Vai precisar, te garanto que vai precisar. Não tem essa história que não vai, porque vai, né? Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui. Pessoal de casa, a gente vai deixar o Instagram, todas as redes sociais do doutor aqui na descrição para vocês estarem acompanhando os conteúdos dele, comprar o livro dele, né, Fabi? Porque, olha, gente, é top. E, doutor, a gente tem um presente para você. Obrigado. Ó, pra você se cuidar. Opa! Ele já se cuida, né? Cuida mais. Se cuidar mais ainda. Estão aprontando aí, doutor, dificultando. Então, isso não é o maior problema, não. Opa! Muito bom. Opa! Beleza. É um shampoo trenzinho, né? Isso. Sim.
Já vou usar hoje mesmo. Que bom! Obrigada, doutor. Obrigado, eu que E uma agradeço. caneca A do caneca do nosso nosso Opa! podcast, pra você guardar de recordação, igual tomar esse aqui? sua água, seu que café. Que legal, gostei. Vou muito tomar na minha mesa, vai ficar na minha mesa, no lugar do meu copo, né? Melhor. Manda uma foto pra gente depois. Mando sim, com Doutor, certeza. muito obrigada mesmo mais Imagina, uma vez. eu que Pessoal de agradeço. casa, Obrigada, muito obrigada pela presença de vocês, por nos acompanhar por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos e deixa aqui no comentário o que vocês acharam, tá bom? Beijo! Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Mesmo, então, agradeço. muito obrigada pela sua presença. Você enriqueceu esse episódio de hoje, né, Fabi? Sim. E pessoal de casa, se você gostou desse episódio. Ai, volta. Vocês não vão colocar eu no final errando, né?